Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Comunicando. A voz do Brasil. A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando. É quinta-feira, 22 de junho de 2017. Senhoras e senhores goianienses, jovens, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora dele, meus amigos, minha gente, aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico e cada vez mais prazerosamente voluntário. Por quê? Abri mão de 100% de meu salário de R$ 10.553,65. Abriram mão meus 3 assessores economicamente possuidores de condições financeiras tranquilas, Fabiola Catena, R$ 5.746,26. Dentista. Rodrigo Camargo, empresário e fazendeiro, R$ 3.080,38. Ambos trabalham diariamente visitando instituições pelo gabinete 44, entidades filantrópicas, com reportagens e filmagens de Paulo Renato, outro assessor voluntário, que doa 50% de seu salário, R$ 1.181,78. Total mensal que este gabinete 44 destina suas economias de R$ 20.562,07 para instituições carentes, sérias, reconhecidas e que estão sem receber verbas da Prefeitura Municipal de Goiânia há mais de 6 meses, e somente a elas oferecemos nossas doações em 35 dias, R$ 36.074 doados a 9 instituições destas referências que acabo de fazer e exigências. Em 2 anos de mandato, nossa economia será superior a R$500 milhão. Todavia, me atrasei 2 minutos para o início do programa, chegando em cima da hora aqui no gabinete 44 da Câmara, porque fiquei muito feliz de ver hoje no Ministério Público Federal, onde lá estive, a ata 100% pronta da nossa OCIP. Isto significa que, em parceria com outros parlamentares desta casa, criamos agora uma condição para que você, empresário de Goiânia, de Goiás, também possa, querendo,
fazer suas doações e descontar em seu imposto de renda, pois, pelo Ministério da Justiça, o que eu estou fazendo aqui voluntariamente agora mereceu uma OCIP. Concluo comunicando as 9 entidades atendidas em 35 dias, R$ 36.074. Casa Adonai, Solar Colombino, Sevan, que foi a maior destinação porque estava sendo fechado, R$ 20.000. Hospital para Crianças do Câncer Araújo Jorge, Asilo São Vicente de Paulo, Casa Apego Crianças Especiais, Lar Caminho de Luz, Creche Espírita Luz do Caminho, Abrigo Apóstolo Tomé. Essas as 9 instituições atendidas em 35 dias. Agradeço ao parlamentar Lucas Quitão, que no próximo mês já fez a sua indicação de instituição. Todo mês, 2 vereadores indicam, escolhem nas nossas exigências as instituições que realmente precisa de nossas economias feitas em caráter inédito na política brasileira, aqui no Gabinete 44. Pelas 22 redes sociais do Cajuru, ao vivo, manda para o ar na tela, aí estão cada uma delas. Aí estão cada uma delas para que você escolha por qual me seguir. Perfis de faces, páginas fanpages, tvcajuru.com, Instagram Cajuru Verdade, Twitter @Real Cajuru, Cajuru Oficial no YouTube, o meu canal, os grupos de Zap, enfim, as 22 redes sociais. Hoje o vereador Alisson Lima me falou: Cajuru, use mais o YouTube, é impressionante a sua audiência no YouTube, Cajuru, e no Twitter também, Cajuru. Alisson, estou usando, fique tranquilo, Alisson. Eu sou pioneiro em redes sociais, Alisson. Mais de 42 milhões de acessos, alcances, visualizações e seguidores. Mais de 42 milhões em apenas 6 das 22 redes sociais. Vejam aí o alcance de cada uma delas. tvcajuru.com, Faces, YouTube. Tem razão, Alisson, veja aí o YouTube. Grupos de WhatsApp, Instagram, Twitter, onde batemos o recorde de alcances, visualizações, acessos e seguidores nos 13 faces do Cajuru ao seu dispor. Começo de imediato com a frase do dia. De Abraham Lincoln, ex-presidente americano: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Belíssima definição de Abraham Lincoln. O programa segue em sua primeira parte sem parar e os comentários podem fazer no facebook.com/Cajuru Goiás, e eu vou lendo em cada divisão de parte do programa, em cada divisão de assunto do programa, os seus comentários, registrando a íntegra de suas opiniões com o maior prazer, pois só dependo de vocês e de mais ninguém. Peço a atenção de todos no Brasil inteiro e fora, em especial no estado de Goiás, são 6 milhões de goianos, pelo dia quente, explosivo e histórico vivido aqui hoje na Câmara, em função de um assunto que deixou muitos desesperados para com a justiça e, é claro, vão buscar os seus direitos e até os seus apoios, sejam eles políticos ou no judiciário. O que cada um vai fazer não me importa. Eu fiz a minha parte e estou de cabeça
erguida e muito erguida. Cajuru, do plenário. Eu vou começar pelo Ministério Público Estadual, que no dia de ontem apresentou, e a imprensa já pode ter acesso, o que a funcionária da AGETU, Larissa Carneiro de Oliveiras, como declarante, delatou ao Ministério Público Estadual. É muito grave. Em minha posição, também da vereadora doutora Cristina, da vereadora Priscila TJ, do vereador Paulo Magalhães, de outros vereadores com quem conversei, a situação. Aqui o resumo da declaração desta funcionária. Aspas. Que a diferença entre o valor depositado e o lucro real demonstra a existência de caixa 2. Por exemplo, na planilha do mês de janeiro de 2017, a primeira coluna demonstra o valor de R$ 16.426 de arrecadação bruta. A segunda coluna mostra o valor de R$ 53.995,23 de gastos reais. A terceira coluna mostra o valor líquido de R$ 106.430,77 de arrecadação. E o valor colocado abaixo de R$ 104.467 é o que foi efetivamente depositado. Segue a declarante. Ambos levavam os borderôs, ela e o atual presidente da AGETU, o senhor Alexandre Magalhães. Levavam os borderôs e o dinheiro à administração. E era feita a conferência com a declarante. Após, a declarante levava os borderôs já conferidos e Alexandre Magalhães dizia quanto ele queria que aparecesse como realmente arrecadado. Que Alexandre Magalhães orientou a declarante para que guardasse os borderôs originais, os preenchidos à mão, em local fora da AGETU, o que foi feito. Que na semana seguinte, a entrega dos borderôs originais, Alexandre Magalhães descartou todos esses documentos no triturador do Mutirama. Cleibe Moraes e Jair Diamantino, segundo a declarante, algo que eu inclusive não acredito, por conhecer os dois, pediram os materiais por ofício e foram anotadas em contabilidade paralela com a rúbrica de bola, entre aspas, rede, entre aspas, etc. Concluo que desse valor lançado oficiosamente, como saldo, foram retirados valores esporádicos que serviram tanto para a própria manutenção do parque com gastos urgentes, como o conserto de brinquedos, por exemplo, como o pagamento de 3 viagens de Alexandre Magalhães, pagamento de combustível para o carro particular do chefe de gabinete dele, Carlos Magno, e aqui algo que eu também não acredito, para mim trata-se de uma calúnia, mas os 3 vereadores devem responder, na minha opinião. Aqui a declarante ao Ministério Público diz: materiais que foram repassados a 3 vereadores pelo presidente da AGETU, Alexandre Magalhães. Os 3 vereadores citados pela declarante: Anderson Salles, Jair Diamantino e Cleibe Moraes. Posto isso, há uma informação que também já está à disposição da imprensa neste momento, no Ministério Público. Antes de comunicar essa decisão,
como primeiro parecer do Ministério Público Estadual, eu, Jorge Cajuru, afirmo que, passados 6 meses daquele primeiro dia, considerado por mim e por outros vereadores como sombrio das eleições desta Câmara, onde erros primários foram cometidos, me fizeram buscar na Justiça os meus direitos de contestar e apresentar provas para que aquele pleito fosse anulado e feito novamente sem nenhuma interferência externa. Assim agi, tendo a companhia de mais 5 parlamentares desta casa, como Elias Vaz, Milton Mercês, Cabo Sena, doutora Cristina e Priscila TJ. Nossa ação foi apresentada na 2ª Vara da Fazenda Pública e o juiz, doutor Fabiano Aragão Fernandes, pediu ao Ministério Público Estadual que fizesse seu julgamento e desse o seu parecer para que depois ele, na Fazenda Pública, tome sua decisão final. Declaro para todos os fins que, após o desastroso primeiro dia de eleição desta Câmara, eu, Jorge Cajuru, desde fevereiro, passei a enxergar virtudes em parlamentares eleitos na mesa, como presidência e também em comissão da qual faço parte. Nossas arestas e diferenças foram transformadas em conclusões mútuas, onde as duas partes tinham e têm hoje novas convicções sobre nossas posturas. Um julgou mal o outro, essa foi a verdade. Ambos se arrependeram. Agora, todavia, a discussão sobre as irregularidades vistas no primeiro dia da eleição geral desta Câmara se mantiveram. E aqui está a decisão anunciada e publicada pelo Ministério Público Estadual como primeiro parecer. Sei que caberá esperar a decisão final da Fazenda Pública, depois caberá recurso desta presidência, e eu afirmo que saberei respeitar a última instância, não seguirei mais insistindo nesta batalha judicial, acatarei e manterei meu respeito e novos conceitos, em especial com os 2 oponentes nesta causa. Aqui apresento a decisão do Ministério Público Estadual, que é o de anular as eleições da Câmara Municipal de Goiânia. Fato é que os elementos de prova trazidos pelos impetrantes são contundentes e suficientes a subsidiar o enfrentamento do mérito e a consequente concessão da segurança. Artigo 69 se baseou o promotor de justiça Eduardo Abdon Moura, da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia, no Ministério Público Estadual. Concluindo, artigo 70. A conclusão do Ministério Público Estadual é impedir que se anule a eleição desta Câmara Municipal. Posto isso, diz o Ministério Público, manifesta-se pela concessão da segurança, determinando-se a realização de novas eleições para a mesa diretora e comissões permanentes da Câmara Municipal de Goiânia, estritos termos do regimento interno, nos termos do artigo 1º da Lei Federal número 12.016/09, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, conforme o artigo 487(1) do novo CPC. Por fim, o artigo 71 se baseia o juiz, o promotor de justiça Eduardo Abdon Moura. Os efeitos da decisão deverão ser modulados de forma a garantir a segurança jurídica, ou seja, sem que haja a anulação de quaisquer dos atos e deliberações tomados neste período pela mesa diretora e comissões permanentes hoje operantes.
Portanto, esta é a decisão, como o parecer inicial do Ministério Público Estadual, que pede a anulação da eleição desta casa, da mesa de direção e da presidência das comissões, e agora as decisões seguirão na Fazenda Pública e depois cabendo recursos desta casa. Obrigado. Senhoras e senhores, não adianta vereador A, parlamentar B ou C mostrar ignorância jurídica. Aí está, na íntegra, o que pensa o Ministério Público Estadual através da Promotoria Pública. Que as provas apresentadas por mim são contundentes e suficientes. Preciso dizer mais? Para que haja uma nova eleição. Agora, é uma primeira decisão. Vem agora a Fazenda Pública, através do incorruptível juiz Fabiano Aragão. Não adianta grupos desta Câmara pensarem que com o apoio do Iris Rezende, que é amigo de gente graúda do judiciário goiano, que vão chegar e convencer o juiz a não acompanhar a manifestação e decisão do Ministério Público Estadual. Não é todo lugar que tem Gilmar Mendes, não. Tem em Goiás também. Mas este juiz em específico que eu falo, doutor Aragão, conhecido doutor Fabiano Aragão, esse eu repito, esse é incorruptível. Eu quero falar de alguns pontos sobre os 3 vereadores citados injustamente pelo Ministério Público e também pela imprensa. E quero falar sobre o presidente da AGETU, denunciado pela funcionária do Parque Mutirama. Aí o caso é diferente. Peço 1 minuto de sua atenção. Aqui já milhares de comentários em nossas redes sociais e daqui a pouco vou ler o comentário de cada um, quero o seu julgamento, a sua opinião. Agora vamos, pela segunda vez, mostrar o que só as redes sociais do Cajuru possuem na internet mundial. É como se fosse o Jornal Nacional da Rede Globo, com uma diferença. Não tem aquele delay, aquele atraso em que o entrevistado ao vivo, quando é perguntado, ou o repórter é chamado, ele fica assim com a cabeça. Por quê? Porque há um atraso de 10 segundos. Este nosso equipamento não tem atraso. Querem ver? Vamos ao vivo agora, a Avenida 85 aqui em Goiânia, subindo do Campo do Goiás para a 85, viaduto, esquina com a T63, discutir rapidamente o trânsito insuportável de Goiânia. Com Dudu Aritana, a voz dos bairros, está ao vivo o goianiense Gustavo. Gustavo, boa noite. Um prazer falar contigo aqui nas redes sociais do Cajuru. Gustavo. Oi, Cajuru. Tô te escutando bem. Eu sei. E veja que não há aquele atraso, né? Não há aquele delay. Você responde na hora, não é? Isso mesmo. Estou te ouvindo muito bem. A tecnologia está de parabéns aí pela sua inovação, mais uma vez, com o meio de comunicação. Muito obrigado. Gustavo, você faz o que em Goiânia, querido? Ultimamente eu estou desempregado, para variar, né? Está entre os 20 milhões de desempregados deste triste Brasil, hein? Isso mesmo, isso mesmo. Gustavo, por favor, eu gostaria da opinião sua, como daqui para frente vou ouvir especialistas, vou ouvir autoridades, mas quero ouvir cidadãos que transitam em Goiânia e que vivem o caos do trânsito da nossa capital. Para você, qual a solução do trânsito em Goiânia, em vários lugares, como este aí onde você está ao vivo agora, na Avenida
85, quase esquina com a T63. Cajuru, aqui em Goiânia é o seguinte, essa região ela é bastante populosa devido à falta de planejamento dos nossos agentes públicos, que foram adensando aqui muito essa região. Então, hoje as ruas de Goiânia elas não estão preparadas para atender essa demanda de carros e de moradores também. Hoje, num lote que moraria uma família com no máximo 5 habitantes, mora-se hoje 300 famílias. Então, assim, a política pública hoje de Goiânia, ela tem que focar nessa questão do adensamento, que a gente vê a população sofrendo. Quem pega o transporte público de Goiânia sofre, além de nós que também transitamos aqui com nossos meios próprios de locomoção. Só que eu queria até parabenizar essas câmeras que o pessoal do governo instalou, que agora eles vão filmar muito bem aqui e vão ver se ajuda aí a gente a resolver isso aí, né? A tratar essa demanda do trânsito. Eu acho muito prudente, sim, estar fiscalizando o trânsito com essas câmeras, com esses fotossensores, só que tem que haver um desprendimento dos agentes públicos para dar solução. Não é vir só e colocar a câmera para multar 300 multas por dia. Eu tenho um cunhado que já recebeu 10 multas. Então, assim, e isso hoje eu conversando com ele. Então, hoje está sendo excelente. Eu quero que o governador veja esses vídeos todo dia, para ele ver como que o povo goiano sofre aqui. Ó. Olha aí se tem condição esses ônibus. Isso aí tá tudo cheio de gente, tudo espremido, sem ar-condicionado. De gente não de gado. Sem ar-condicionado. Pergunta se o Marconi anda num ônibus desse. Não anda. Então, assim, eu queria deixar aqui minha opinião, que é uma opinião sincera. Eu não tenho rabo preso com ninguém, estou aqui em Goiânia já faz um bom tempo, sou do interior. Eu venho acompanhando aqui o tanto que nós cidadãos estamos sofrendo com essas questões de desvio de recurso público, que isso aí, querendo ou não, é o pobre que sofre, entendeu? Eu sou uma pessoa que estou desempregada, mas não tem medo e nem falta de coragem para ir atrás, não. Mas muitas pessoas aqui não tem nem onde morar, nem onde comer, estão na rua passando frio, fome, e a gente visualizando um trânsito desse aqui. Já são mais de 7 horas da noite e um trânsito desse jeito. Imagina isso aqui 5, 6 horas da tarde. Então, eu queria deixar destacado que se não houver uma participação também dos nossos vereadores, como você está fazendo, para fiscalizar, para estar empenhando com projetos novos, com ideias inovadoras, nada sai do lugar. Porque esse cartel imobiliário que se instalou em Goiânia, ele causa isso aqui, ó. Sem falar que as vias de Goiânia só tem buraco. Foi feito um tapa-buraco aqui, mas só aquele para enganar a gente mesmo. Para inglês ver. Então, assim, eu queria deixar aqui essa oportunidade que você está me dando para destacar. Eu sou um de vários que tem a capacidade de falar isso, mas não tem coragem. Então, eu estou fazendo essa frente aqui. Quero parabenizar você e o Ministério Público Estadual por essa ação. Esse pessoal que fez isso aí ilegal tem que sair mesmo. Tem que ter outra eleição da mesa diretora, mais que digno. A gente tá cansado de ver isso aí e não acontecer nada. Parabéns, viu, Cajuru? Parabéns aí o pessoal do Ministério Público que trabalha. Olha, quem tem que te cumprimentar aqui sou eu e a sociedade goianiense, somos nós, pela qualidade de seus comentários e de seus argumentos. Eu desejo boa noite, bom fim de semana a você, boa sexta-feira para você, Gustavo, ao vivo às 7 horas e 31 minutos da noite. Tem relógio aí você? Tem. Tá conferindo aqui, o meu tá igual ao seu. E que Deus te abençoe e que te arrume um emprego digno, porque você merece, você é digno, suas opiniões mostraram a sua ética e a sua qualificação moral. Ao vivo aí da Avenida 85, próximo ao Campo do Goiás, e da Avenida T63, este trânsito que o Dudu Aritana mostra com toda a sua qualidade. Eu agradeço a vocês dois, um abraço a você. Obrigado, Cajuru. Outro abraço e muito obrigado, repito, a você. Muito bom fazer este programa agora tendo esta ferramenta ao vivo, ou seja, uma transmissão
todos, desde o primeiro, eu vou registrar, mas é preciso dizer, a declarante funcionária Larissa de Oliveiras, da Getúlio Parque Mutirama Zoológico em Goiânia, foi presa. Ao ser liberada, ela foi depor no Ministério Público Estadual, como declarante. Ela acabou delatando, dizendo tudo o que sabe do que acontece lá. Primeiro, ela falou, na minha opinião, não sei a sua, em detalhes precisos, pontuais, ricos. A sua delação me pareceu obter conteúdo no que se refere ao presidente da Getúlio atual, Alexandre Magalhães. Daí, para mim, ele merecer investigação absolutamente urgente, investigação, apuração de tudo o que ela falou. Dá aí a impressão de quê? De que ele está fazendo lá dentro um caixa 2 para ser candidato a deputado no ano que vem. Isso é o quê? É desvio de dinheiro público. Isso é corrupção. Eu não estou pré-julgando o senhor Alexandre. Eu estou dizendo que o que ela falou tem motivos para o Ministério Público investigar. Não há dúvida. Agora, com relação ao que ela falou de forma viu o galo cantar e não sei onde, ou seja, sem nenhum conteúdo, sem nenhum fundamento, não há nenhum detalhe que possa oferecer a mim o direito de exigir investigação como parlamentar e de como cidadão esperar que se apure. Falo dos 3 vereadores, dos 3 parlamentares, o Jair Diamantino, o Anderson Bocão e o Cleiben Elias. Eu tenho certeza absoluta, 100% eu tenho certeza, que não há nenhuma culpa deles. Ouviu dizer? Prove. Eu ouvi dizer que o Dudu Aritana, que trabalha com o Cajuru, é transexual. Ouviu? Então, aí houve o erro do Ministério Público, que não deveria publicar e distribuir à imprensa a parte em que a declarante fala de forma vazia sobre os vereadores. É uma injustiça para com eles. Só que eles devem ficar tranquilos, quem não deve não teme. Essa preocupação, no meu bairro, como eu vou anos de carreira na televisão e com 56 anos de vida. Tivesse eu, por parte da sociedade, alguma dúvida da minha honra, eu estaria em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado Federal, eu teria obtido 107 mil votos em 2014, 38 mil votos no ano passado, o mais votado da história dos 83 anos de Goiânia. Então, você tem que se tranquilizar. Quem te conhece, te respeita, sabe da sua credibilidade. E nem Jesus Cristo obteve unanimidade, e nunca vai obter. Julgamento contra vai ter. No caso meu, que denuncio gente graúda, governador, presidente, bicheiro, deputado, empresário, cartéis. No caso meu, é claro que toda hora aparece meia dúzia de gente me xingando. Essa gente, 1º de janeiro de 2017. E não tem como culpar Cajuru, que presidiu a sessão, por ter sido mais votado, porque eu, Cajuru, não vi lá no plenário e ninguém viu que atrás do plenário estava tendo uma reunião com vereadores, vereadores estes que já confirmaram ao Ministério Público, no rol de provas que eu entreguei à Justiça, ao Ministério Público Estadual, e também entreguei à Fazenda Pública na 2ª Vara, tanto que o Ministério Público disse que as minhas provas são contundentes e suficientes para anular a eleição. Lá estão os depoimentos dos vereadores, que se assustaram alguns ao entrar e ver figuras que eles não imaginavam estar ali. Figuras estranhas, ligadas essas figuras a cartéis, a segmentos
dos mais perigosos em Goiânia e em Goiás. E o que tem a ver uma eleição, um processo eleitoral, onde apenas o parlamentar tem que decidir em quem vai votar para presidente e como vai escolher cada comissão? Por que numa reunião de porta fechada, atrás do plenário, não na frente de todo mundo, ou seja, de forma escondida e sorrateira, ali estiveram quantas pessoas que não poderiam estar ali? Quantas? Aqui trago, prestem atenção e depois vou para os comentários, em instantes o assunto Anselmo Pereira, para você entender de forma absolutamente cristalina a questão do pedido do afastamento de Anselmo Pereira do Conselho de Ética da Câmara pela denúncia do Ministério Público e o bloqueio de seus bens, em instantes. E tenho certeza que vocês vão entender a situação e o caso. O jornalista Alexandre Parodi, do jornal Opção, foi preciso cirúrgico na reportagem publicada pelo jornal nas redes sociais, online, na internet hoje. Ele aqui coloca: promotor diz que acusações de interferência do setor imobiliário na escolha do presidente da Câmara são suficientes para a realização de novo pleito. Segue. O promotor Eduardo Abdon Moura apresentou o parecer técnico à Justiça pedindo a cassação da mesa diretora da Câmara e de todas as comissões permanentes da Câmara, bem como a realização de novas eleições. O jornal Opção obteve com exclusividade o documento do representante do Ministério Público do Estado de Goiás, que analisou as provas contidas na denúncia do vereador Jorge Cajuru, PRP, e a defesa do atual presidente da Câmara, Andrei Azeredo, PMDB. Segundo o promotor, há indícios suficientes para que o juiz Fabiano Abel de Aragão, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Goiânia, conceda o mandado de segurança na ação popular e invalide, ou seja, anule a eleição realizada no último dia 1º de janeiro de 2017. As acusações se baseiam em possível interferência de representantes do setor imobiliário da capital, de Vladimir Garcês, preso na Operação Monte Carlo por supostamente ser operador do contraventor Carlinhos Cachoeira na escolha da chapa vencedora. O jornal Opção alertou por diversas vezes, olha aqui, o jornal Opção alertou por diversas vezes, no final do ano de 2016, a possibilidade de um grupo de vereadores estar sendo articulado por forças estranhas ao legislativo. No dia da votação, a reportagem presenciou, diz o jornal, não é o Cajuru, presenciou lobistas do setor imobiliário conversando ao pé de ouvido com os parlamentares que decidiam seus votos. Tudo isso virou objeto da denúncia apresentada por Cajuru. Aspas. São vários os parlamentares que confirmam, e que confirmaram aqui, como eu já disse. Para justificar o pedido de impugnação da eleição do último dia 1º de janeiro, o parlamentar elencou ainda, no caso eu, o regime interno da casa que impede, basta ler o regimento e eu leio, que impede presença de pessoas alheias no plenário em dia de eleição. Aspas. De acordo com o artigo 56 do regimento interno da Câmara, que trata da realização de sessão extraordinária, sessão ordinária, somente podem permanecer na parte interna do plenário os funcionários para secretariar os trabalhos, representantes da imprensa e convidados pela presidência, lembrou. E mais aqui diz o artigo 56. As pessoas devem estar de paletó e gravata. Os lobistas estavam aqui de camisa e calça jeans e camisa, como é que fala? Camisa normal? Gola polo. Tinha gente até com tornozeleira aqui.
Participando da reunião. Isso não significa que tem que anular a eleição? Portanto, parabéns ao Jornal Opção. Aqui abaixo das minhas redes sociais está a íntegra de toda esta reportagem. Traz aqui a defesa, traz tudo. E que mostra que não é e que jamais é uma exclusividade do Cajuru a denúncia sobre as irregularidades no dia da eleição. Este Jornal Opção e outros veículos de comunicação em Goiás e em Goiânia, antes da eleição, vinham falando até da compra de votos. Vinham falando de reuniões de lobistas com vereadores. Como o vereador Paulo Magalhães aqui, de forma engraçada, lembra da entrevista dele? Tem até aí a entrevista dele. No final do programa, se acharem, pode até colocar. O vereador Paulo Magalhães disse ao vivo aqui no plenário que ele foi convidado para uma reunião com um dos principais homens do cartel imobiliário em Goiânia, dono da construtora Consciente, ligadíssimo ao edifício Nexus, o Ilésio Alves, e que os vereadores foram em um restaurante francês, e que no almoço foi oferecido o quê? Um prato francês com vinho, e que ele, Paulo Magalhães, falou, não, eu quero comer arroz, feijão, um bife e uma batata frita, e quero uma cerveja, tem ou não? Aí disseram para ele, não tem. Ele falou, então eu vou embora. E ele disse que foi embora, pegou um ônibus e foi embora, porque ele estava sem carro. Palavras do vereador, que também fizeram parte do rol de provas que apresentamos na Justiça. E outros, Sargento Novandir, Anderson Bocão, Cabo Sena, Milton Mercês, Cristina, doutora Cristina, vários outros parlamentares revelaram que, escondido do plenário, atrás do plenário, ou seja, eu não tinha como ver, porque tivesse eu visto, eu daria voz de prisão a esses que não poderiam estar aqui na eleição. E que vieram fazer lobby, como Bruno Peixoto, do PMDB. Evidente. Vieram pedir voto. O Lincoln TJ, do PSTB. Eu sou neutro, eu sou isento. Comigo não tem isso, não. Eu falo o nome de todo mundo. Como o Leopoldo Veiga Jardim, do setor imobiliário, que todo mundo sabe quem é. E eu respeito a opinião de todos. Até hoje conversei na boa com a Sabrina, porque tenho uma boa relação com ela hoje. A vereadora Sabrina Garcês. Ela não concordou comigo. Ela acha que o Leopoldo Veiga Jardim é um agente político. Eu acho que não. Ele é lobista. Agente político ele não é coisa nenhuma. Ele é lobista. Respeito a opinião dela, ela a minha. E pronto. O julgamento tem que ser feito por vocês. Se deve ou não haver uma nova eleição aqui na Câmara, uma eleição limpa, com lisura, sem a presença de ninguém, só os 35 parlamentares e com 2 chapas, pelo menos. Porque o lobby foi tão forte que nem disputa teve. A eleição só apresentou uma chapa única. Se antes eram 3 chapas, no domingo amanheceu a eleição com 3 chapas pela manhã. No final da tarde, depois de 5 horas de reuniões sorrateiras aqui dentro da Câmara, escondidas reuniões, de repente veio só uma chapa. Aí dá para você desconfiar ou não? Com presenças estranhas, indevidas pelo regimento interno, que não permite a presença dessas pessoas em sessão ordinária, ou seja, em dia de eleição. Não tem o que discutir, pelo amor de Deus. Penso assim. Desculpem pela gripe. Hoje, então, ela piorou. E a voz é Deus e quem mais, além de Deus, juntinho com ele, lá de cima, protege para Cajuru apresentar como empregado público este programa A Voz de Goiás na Câmara, apresentar os assuntos, discutir os assuntos. Quem? A dona Zezé, meu filho. A minha mãezinha, ela, merendeira de grupo escolar que me criou com um salário mínimo dignamente, não me deixou faltar nada. E que não morreu, as mães não morrem, o amor incondicional. O Amarildo Fidêncio Nascimento, boa Cajuru. César Faria,
Cajuru, senador, isso não, por favor, não comentem sobre questão política no ano que vem. Eu peço por gentileza, eu não estou fazendo campanha, não faço campanha, não posso fazer. Sou vereador, vou cumprir o meu mandato só em agosto de 2018. Tem tempo demais para decidir o meu destino e vocês é que vão decidir. Somente vocês vão decidir. Eu não vou ouvir mais ninguém, somente vocês. Mas agora falar aqui publicamente e eu ter que registrar não é legal, não é ético. Eu peço por fineza. Ou então eu só mando um abraço e pulo para quem dizer, tipo aqui o César Faria, Cajuru, senador 2018. Ok? É um pedido que eu faço, por gentileza, me entendam. O Adriano Lourenço, boa noite, mestre. Hoje a Câmara pegou fogo, hein? Acompanhei sua transmissão ao vivo. Aquilo tá parecendo campo minado, Cajuru. Só tem bomba. Edilson Garcia, boa noite. Bruno Cássio, também. Alan Amaral, Cajuru, cadê o Íris? Cadê o povo que não dá moral? Aqui no Buena Vista 3, mato tomou conta. Vamos lá com o Dudu Aritana ver. Adrion Francisco de Souza, boa noite. O mesmo Sérgio Francisco de Souza. Guilherme Lino Fernandes, Cajuru, herói do Brasil. Ebinho, Jeque, Cajuru. O vereador Alisson Lima informou sobre a votação para tirar o Anselmo. Em instantes, será o nosso próximo assunto, fique tranquilo. Sérgio e Dani e Nicole, boa noite, um abraço, Cajuru. Outro, Fabrício Ramos, esse me representa. Romeu Ramos, boa noite. Carlão Medeiros, Cajuru, sou de Goiatuba. E voto em você, não falo. Bruno Cássio, obrigado, Cajuru, pela transparência, você é orgulho dos goianos. Janjão Oliveira, Paulo Andrei Cavalete, Cajuru. Cavalete é por causa da Secretaria Municipal de Trânsito. Givanildo Silva, um abraço, Cajuru. Boa noite, querido. O Eriston Divino também falou que eu vou ser em 2018, pulo. Edivar Leão, abraços, Cajuru, sou de Catalão. Ele está dizendo aqui que está travando o áudio. Vocês estão percebendo aí? Travou alguma... Hã? Travou? Resolveu já? E por que travou? E por que travou? Hã? Sinal da internet aqui na Câmara. Portanto, não é culpa nossa, da nossa mão de obra, do meu sexteto. É culpa da internet. É isto? E é bom lembrar que é nossa internet. É o Wi-Fi pago por mim. Porque eu recuso, além do cafezinho da água, eu recuso até o Wi-Fi da Câmara. Eu uso o meu próprio, que eu pago da Vivo. Então o meu está com problema. Estava. Então me avise quando tiver problema por fineza. Entendeu, amigo? Eu adoro dar uma bronca. Eu adoro. Márcio Valério, Cajuru, desce a mutamba. Pedro Pérez, bem aliado, hein, Cajuru? Cabelo, barba feita, você é um exemplo. Tem a minha admiração. Célia Samuel, te admiro tanto. Hoje não consegui entender o que Vossa Senhoria quis dizer com abstenção em seu voto no pedido do afastamento do Anselmo, pois eu agora vou explicar conforme eu prometi. Vamos então, de imediato, inicialmente ao Cajuru chutando o balde. É rapidinho, eu tive que voltar à tribuna porque às vezes há pessoas que não conseguem entender, não conseguem compreender, é uma questão de QI às vezes, e você tem que perder a paciência. Peço até desculpas se exagerei, mas eu tinha que deixar registrado em ata, e deixei. Senhoras e senhores, cada vez mais eu sou orgulhoso de ter aprendido a frase: antes de acionar a boca, ligue o cérebro. Senhores vereadores, com todo respeito, inclusive ao Anderson, prestem bem atenção. Mais do que ouvir a versão dos senhores, o que eu fiz aqui nesta tribuna foi uma defesa pública aos senhores, dizendo que eu não acredito na denúncia sobre vocês três. Não foi isso, Paulo Magalhães? O senhor ouviu? Não foi isso, Tatiana? A senhora ouviu? Que eu não acredito e que, na minha opinião, essa funcionária da Getúlio tem que voltar para a cadeia, sobre o que ela falou de vocês, Jair, Cleibe e Anderson. Portanto, mais do que eu ouvir, eu os defendi. Eu não precisaria ouvir. Eu li o que o Ministério Público ofereceu à imprensa. Portanto, não tentem ensinar o Cajuru a como se comportar.
Eu só tenho 40 anos de televisão. Posto isso, quero deixar claro, a denúncia apresentada ao Ministério Público em relação ao vereador Anselmo Pereira foi rigorosamente minha, e ele sabe disso. Eu que entreguei os documentos à promoção. A denúncia foi minha, não foi de ninguém aqui, foi minha. Concordar com o vereador Alisson de discutir, concluindo, de discutir sobre o seu afastamento é um ponto. Outro ponto é qual? Ninguém é mais conhecedor deste processo do que eu. Ninguém, nem o senhor, Anselmo. Eu sou mais do que o senhor. E a promotora cometeu o seguinte erro, em minha visão jornalística, com 132 processos. Portanto, eu também tenho mais experiências do que os senhores em processo. Ela não ouviu. Ele não foi ouvido. Conclua, por favor. 30 segundos. Portanto, enquanto ele não for ouvido, ele não pode ser, na minha opinião, julgado. A partir do momento que ele for ouvido e condenado definitivamente, aí sim ele tem que ser afastado. Essa é a minha opinião. E rapidamente, presidente André Azeredo, o senhor sabe disso e ouviu. Não sejamos... Que tenha sido claro, e agora vou concluir esta primeira parte do programa Voz de Goiás na Câmara, às 7h56 da noite, desta quinta-feira, 22 de junho de 2017. Peço atenção dos senhores, das senhoras, dos jovens, e fiquem à vontade para opinar e comentar. O caso do Anselmo Pereira. Eu fui o único parlamentar que assinei o requerimento, junto com o vereador Alisson Lima, para discutir em plenário o afastamento ou não de Anselmo Pereira do Conselho de Ética desta Câmara. Ele é o presidente do Conselho. Eu fui o único. Lá está o meu nome. E ele, inclusive, registrou nas redes sociais dele. Ele mostrou para mim, inclusive, o Alisson. Aqui, Cajuru. E eu dei o crédito a você. Você foi o único. Ele buscou a assinatura de todos e ninguém quis assinar. Só eu assinei. Por quê? Porque, para mim, é democrático. Tinha que haver a discussão. Esse é um ponto. O outro ponto é qual? Eu não falo, repito, vi o galo cantar e não sei onde. Eu não falo sem embasamento. O que é embasamento? O fato de Cajuru, Jorge Cajuru, achar, e espero que vocês entendam, que a condenação até agora ao parlamentar Anselmo Pereira é liminar, é um bloqueio de bens para quem entende de assuntos jurídicos, e você que entende vai entender e vai compreender e vai concordar. Você que não entende, só peço que você reflita. Se uma pessoa tem os seus bens bloqueados, é porque a justiça quer o quê? Quer uma garantia até terminar a investigação, perfeito? Ela não terminou, porque ele não foi ouvido ainda. Ele vai ser ouvido agora. Ele terá o direito, como qualquer cidadão, isso é constitucional, é universal, todo direito tem, todo cidadão tem o direito o quê? De provar se é inocente ou não. É o direito da prova, é o direito do outro lado. Ou não? Você condena uma pessoa e ela não tem direito de provar ou não? Ela tem. Exceto quando já há uma prova cabal, indiscutível, tipo um vídeo, tipo um documento, aí acabou. Aí se condena, afasta e pronto. Portanto, é liminar a decisão ainda. Eu, inclusive, conversei isso com o Alisson Lima. Falei, Alisson, eu discordo de você apenas nisto. Ele entendeu a minha opinião. Continuou com a opinião dele, mas ele respeitou a minha. E por que eu dei essa opinião? Aí está a diferença de parlamentares, e eu respeito cada um. Eu procurei saber a lei. Eu fui ouvir a maior autoridade de Goiás no Ministério Público Federal, que é o procurador federal mais respeitado de Goiás,
que já prendeu o Jader Barbalho, Branquinho e o Debrando, que é o procurador federal mais respeitado, inclusive, pelo Procurador-Geral da República. O nome dele é Mário Lúcio de Avelar, Dr. Mário Lúcio de Avelar. Eu o procurei para saber, e foi ele quem me orientou. Cajuru, é uma decisão liminar, ele ainda não está condenado. Se ele não provar a inocência dele, aí sim ele será condenado. E aí eu discordo do vereador Alisson Lima, falei para ele. Falei, Alisson, aí ele sendo condenado, o Anselmo Pereira, e eu falei para o Anselmo, falei na frente dele, na frente de todo mundo. Eu não falo nada nas costas. Comigo não tem trairagem. Falei para ele, se você for condenado, porque a denúncia foi minha, eu que apresentei essa denúncia contra o Anselmo Pereira, quando aqui cheguei em janeiro, como apresentei aquela da Guarita, perfeito? Essa é em relação à Câmara itinerante. A da Guarita também foi o Cajuru que denunciou. O Anselmo sabe que fui eu. Eu não escondo não, eu avisei ele. Falei, ó, te denunciei no Ministério Público, pois estou com documentos graves e entreguei ao Ministério. A promotora, a doutora Leila Maria. Fui lá pessoalmente entregar. Lembra, Gabriel? Você foi comigo. Gabriel Cruvinel. E foi comigo também o vereador Milton Mercedes. Tem nada comigo escondido, amigo. Comigo é tudo às claras. Comigo é tudo rasgado, é livro aberto. Portanto, se a denúncia é minha, eu sou conhecedor dela. Se ele não provar a inocência, o Anselmo, daí eu discordo do Alisson Lima, não tem que pedir o afastamento dele do Conselho de Ética. Tem que caçar o mandato dele. Estou errado? Na opinião do meu sexteto? Com a liberdade que vocês têm, até porque vocês discordam de várias opiniões minhas, aqui somos plural, estou errado ou não? Não. Que tirá-lo do Conselho de Ética o quê? Assim que comprovar a condenação, se ele não provar a inocência dele, ele tem que ser cassado, porque trata-se de uma condenação de fato ocorrido aqui na Câmara, enquanto ele era presidente dela. Portanto, é cassação de mandato. Aí terá que haver uma votação dos 35, pela lei. Para mim não tinha nem que haver lei. Para mim tinha que caçar e pronto, acabou. Provou. Ele não conseguiu provar que é inocente. Está condenado em caráter definitivo, é caçar o mandato. Que afastar de Conselho de Ética uma ova? Isso não existe. Então, desculpem, eu falo com preparo. Eu me baseio para dar opinião. Daí, eu preferi o quê? Abster o meu voto. Eu não tenho que dar opinião. Eu tenho que explicar para a sociedade goianiense o que está acontecendo. A decisão, ela é liminar. Portanto, ela não é definitiva. Cabe a ele o direito de responder, de provar se procede ou não essa denúncia. E aí, ao fim, a conclusão da justiça. Condenação ou não. Condenação? Caça o mandato. E ponto final. É assim que eu penso. Respeito a opinião de cada um. E continuem comentando aqui nas redes sociais. Sobre o Alisson Lima, houve uma tentativa de briga entre ele e eu e ficou esclarecido por ele próprio. Senhor presidente, queria deixar bem claro que eu não sou amigo do vereador Jorge Cajuru. A palavra amigo, ela envolve compartilhamento, história, afinidade, etc. Nós nos conhecemos há pouco tempo. Eu deixei bem claro para ele que eu sou um admirador da história dele, aprendi muita coisa assistindo o programa dele na televisão. Nós nos ofendemos num grupo de WhatsApp, nos ofendemos, ele me ofendeu, eu o ofendi, a palavra que eu usei contra ele foi muito grave, eu pessoalmente o convidei até minha mesa e pedi desculpa para ele, no WhatsApp, nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, no meu programa de televisão, eu jamais ofendi o Cajuru como qualquer vereador dessa casa. No meu programa, quando passa uma reportagem dessa casa, minha gente, eu não faço um comentário, uma vírgula, para não tentar usar a minha prerrogativa de vereador e jogar a opinião pública contra essa casa. No meu programa de televisão, eu tenho essa postura. Agora, as minhas redes sociais, eu posso me expressar. E, na minha opinião, é um grande erro o não afastamento do vereador Anselmo do Conselho de Ética. Obrigado ao vereador Alisson Lima, ele realmente foi grandioso, me pediu desculpas e que fique claro, ele me ofendeu primeiro, aí eu também o ofendi. Eu fui ofendido e ofendi.
Só que acabou, morreu, foi um assunto rápido, porque ele, de forma rápida, viu que estava errado e que me pediu desculpas. Como eu já pedi desculpas na minha vida, qual o problema que tem? E realmente não somos amigos. E eu gostei da posição dele. Eu não gosto de hipocrisia, não. Até porque ele me conhece desde a Bandeirantes e disse aí que foi meu admirador quando eu trabalhava em televisão. Porque ele deve ter aprendido comigo isso. Eu falo, eu não sou amigo de ninguém, não. Eu tenho 3, 4 amigos. Amigo. Amigo é quem vai na minha casa, ué. Amigo. Ainda mais em Câmara. Existe amizade em Câmara? Hein? Existe? Ou existe trairagem? Aqui dentro do meu gabinete, existe amizade ou existe trairagem entre o sexteto? Disse o Laerte, trairagem. Disse o Vitor, amizade. Empate técnico, Gabriel decide. Gabriel, amizade ou trairagem? Amizade. Ah, não adianta, é um padre, né? É o padre, é o padre. Bom, vamos àquele que é o Cajuru. É o Cajuruzinho. Murilo Arraes. Em nosso gabinete, a amizade ou trairagem? 100% trairagem. Audiência pública ao vivo emocionante aqui hoje na Câmara. Foi muito feliz o parlamentar Vinícius Cerqueira ao trazer nesta Câmara uma mãe em lágrimas, em desespero. O caso é gravíssimo, é absolutamente impossível você não se emocionar e você não querer fazer algo que seja o mínimo. Ela veio na Tribuna Livre e falou em relação à sua filha. Eu peço a atenção dos goianienses, dos goianos, dos brasileiros, de vários amigos da televisão brasileira que tenho, de cantores sertanejos, de cantores da música popular brasileira, de autoridades políticas, senadores, governadores, até de presidente da República, de seres humanos. Quem for ser humano não tem como não se sensibilizar com essa história dramática que vive esta mãe goianiense. Bom dia, né, para todo mundo que está aqui. Ai, meu Deus. O Vinícius, a filhinha dele esteve internada na UTI do hospital, junto com a minha filha. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, né? Eu sou mãe de uma bebê que ela tem 8 meses de idade. E já vai fazer 3 vezes que ela está na UTI do Igope, né, em Goiânia. Com 4 meses de vida, eu não tenho o pai dela, eu estava grávida, o pai dela faleceu e eu sou mãe solteira, sozinha. Eu não sou daqui desse estado, eu sou do Rio Grande do Sul. Então eu não tenho família aqui, eu não tenho ninguém para ajudar. Com 4 meses de idade, a minha filhinha começou a passar mal. E ela começou a engasgar e todo mundo pensou que ela tinha refluxo. Fizemos exames, ela ficou 16 dias internada no Hospital Materno Infantil e não se resolveu nada. E até que ela teve que ir para a UTI. Lá na UTI, a gente já tem um diagnóstico fechado de amiotrofia muscular espinhal. É uma doença rara que afeta a cada 600 mil crianças, uma é nascida com essa doença. Gente, a partir daí eu comecei a pesquisar, a saber o que está acontecendo, o que é. E tem uma medicação que reverte essa situação todinha. Aqui no Brasil não tem a medicação, só tem fora do Brasil. Ela não mexe, é uma doença na coluna que impede o corpo de produzir uma certa proteína. A criança vai ficando com o músculo fraco até o ponto de parar. Há 2 meses atrás a minha filha mexia tudo, ela não mexe mais nada, somente a face, os braços e a perna dela não mexe. Então eu, pesquisando nas redes sociais, na internet, tem uma medicação que reverte toda essa situação.
ela vai voltar a respirar sozinha, ela respira com a ajuda de aparelho, ela não amamenta mais. E eu vim aqui hoje para pedir realmente a ajuda de vocês. Esse 1 ano de tratamento inicial, pessoal, fica 3 milhões de reais. Infelizmente, aqui no Brasil tem 300 crianças, nenhuma conseguiu apoio do governo ou apoio de alguém. Eu estou desesperada, porque só quem é mãe e quem é pai é que sabe o que é você gerar um filho 9 meses e nascer, e você vê ele naquela situação. E o meu sentimento agora é de impotência, porque eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, e o que eu posso fazer é muito pouco. A gente distribuiu a história dela nas redes sociais, fizemos vaquinha online. Ela é aquela menininha dos cartazes que está pendurada ali em cima. A gente abriu uma conta para arrecadação de dinheiro, mas infelizmente as pessoas não doam. E eu preciso da ajuda de vocês. Alguém que tem que me ajudar. Minha filha está morrendo em cima de uma cama. Você que é pai, você que é mãe, coloca no meu lugar e vê o tanto que é triste. Você chegar na UTI e o médico virar para você e falar para você que se sua filha não tomar uma medicação que custa 3 milhões de reais, e até 2 anos ela vai morrer. Essa é a mãe Bruna. O caso da filha dela, apenas 300 outras crianças sofrem do mesmo drama. 300 no Brasil inteiro. Não pode haver hipocrisia neste caso, na minha opinião. Falar que conte comigo aqui na Câmara, conte com meu apoio, isso não existe. Isso é hipocrisia. Desculpe. O que penso? E peço os seus comentários se concordam ou não. Conversei com a doutora Cristina, com a Priscila TJ, com a Tatiana Lemos, que estava muito sensibilizada, inclusive, com o Paulo Magalhães, com o Lucas Quitão, enfim, com outros parlamentares. E todos concordaram. Para mim, só tem uma solução. Nós temos que procurar, e já acertamos hoje, vamos na semana que vem no Ministério da Saúde, nós temos que procurar o Ministério da Saúde em Brasília, para que haja um exemplo do governo federal no que tange ao atendimento a essa criança durante 1 ano, do contrário ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, isto é ação do governo federal em união com o governo de Goiás, o governo estadual e também a prefeitura municipal. Ou seja, as 3 esferas públicas devem dar o pontapé inicial para a solução desta criança, através de uma manifestação nossa aqui na Câmara. Nós vamos entregar um requerimento apresentando a dramaticidade deste caso, que é verdadeira, que não é sensacionalista, isso é real, isso não é montagem, isso é um desespero de uma mãe. Imagina a situação dela. Só ela sabe a dor. E nós nos comprometemos e vamos cumprir. E eu sei quem deu a palavra. Quem não cumprir, eu vou falar aqui. Eu vou dedurar aqui. Ó, aquele vereador, aquele parlamentar que disse que iria ajudar aquela senhora, não ajudou nada. Nós vamos a Brasília primeiro. Outros vão no governador de Goiás, porque são ligados a ele. Outros vão no prefeito Íris, porque são ligados a ele. Eu vou em Brasília porque eu conheci o ministro da Saúde. Só que todos vão comigo. Nós vamos em um grupo aqui da Câmara. São 6 parlamentares que tomaram frente para ajudar essa senhora. E essa criança em especial. A outra opinião minha dada no plenário. Não basta só o poder público, porque às vezes ele falha com a sociedade. Ou quase sempre falha. E não tem sensibilidade humana o poder público. O que eu propus, e já vou começar a fazer, procurar cantores, duplas sertanejas, que eu conheço, como Bruno e Marrone, Leonardo, Jorge Mateus, para que eles, durante este ano, façam algum show inteiramente
com a arrecadação para a ajuda no tratamento desta criança. Porque todos sabem a fortuna de um show destes nomes expressivos que acabei de falar na música. E também vamos na música popular brasileira. Outros grandes nomes que seus shows representam uma bela arrecadação e que não custa nada para esses já milionários com o dom musical que Deus lhes deu e que Deus vai continuar lhes dando, principalmente sendo eles seres humanos, e muitos são. O Bruno, por exemplo, eu tenho certeza. Eu conheço ele pessoalmente, conheço a mulher, a Mariane, conheço ele dentro da casa dele. Sei da sua posição humanista. Então, também na televisão, Ratinho, Celso Portiolli, César Filho, Datena, todos os que eu conheço, a filha do Silvio Santos, a Patrícia Bravanel, a Adriane Galisteu, como eu fiz aqui com as mulheres com câncer de mama. Prometi procurar artistas que pudessem ajudar e consegui, graças a Deus. Só que esse caso é mais grave, é mais complexo e é uma fortuna o tratamento por um ano, senão a criança morre. Então é a união dos poderes público e artístico. O artístico com o financeiro e o público, o poder, com aquilo que tem de verba no Ministério da Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde e na Secretaria Municipal de Saúde. Até porque o poder público daria um belo exemplo a este caso, que é raro. Só 300 crianças no Brasil possuem essa doença. É assim que eu penso. Não sei se vocês concordam. Comentem, porque em um minuto eu volto a registrar todos os comentários no facebook.com/Cajuru Goiás. Sua opinião é a mais importante e eu vou registrar cada uma. Agora, Cajuru empregado público no finalzinho do programa. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ aqui da casa, 7 membros, eu sou um deles. Última reunião, eu tive a oportunidade de aprovar, de arquivar, de pedir vistas e de ver o meu 4º projeto de lei, só nesta semana, aprovado por unanimidade. Manda para o ar, é rápido. Projeto de lei número 0073 de 2017, autoria do vereador Paulo Dyer, que autoriza o estabelecimento de multa e correção monetária no caso de atraso no pagamento dos vencimentos de servidores na saúde vinculados ao município de Goiânia. Ao invadir a competência do Poder Executivo, autorizando a executar qualquer ação que seja, o projeto não poderá prosperar nesta casa devido aos vícios de ilegalidade. Assim foi a análise da Procuradoria Jurídica sobre a matéria. O vereador Jorge Cajuru, em seu relato, frisou que cabe somente ao Executivo Municipal a elaboração de leis que versam sobre o orçamento, sobre os créditos, sobre vencimento de servidores públicos ou que conceda subvenção ou auxílio. O seu voto foi pelo arquivamento da proposta. Através de requerimento, o projeto de lei foi desarquivado a pedido do autor. A matéria foi distribuída ao vereador Tiãozinho Porto, que opinou pelo arquivamento da proposta em decorrência de vício de inconstitucionalidade formal e material. Em discussão. Presidente Sabrina, membros, cabe aqui uma rápida explanação, até em função de coligação partidária, porque às vezes a minha posição aqui não é compreendida, embora não me importo. Aqui represento a sociedade goianiense e não voto partidariamente em nenhum momento e nunca votarei. Não vou ser considerado de forma alguma um mero lorpa, não faz parte dos meus princípios. Aqui atrás vejo a competente doutora Carla e tenho certeza que ela não participou do que eu falo e rapidamente apresento sobre este projeto de lei do vereador Paulo Dyer, que autoriza o estabelecimento de multa e correção monetária no caso de atraso no pagamento dos vencimentos dos servidores da saúde vinculados ao município.
incidindo uma multa de 5% e a aplicação de correção monetária pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Cumpre aqui ressaltar que tal projeto, apesar de ter a melhor das intenções, ele deixa, presidente, de atender dois dos principais princípios constitucionais da administração pública, vereadora Tatiana. O princípio da proporcionalidade e o da impessoalidade, visto que ele contempla uma classe de servidores em detrimento de outras, estabelecendo assim uma diferença desproporcional em que a multa só seria aplicada caso houvesse atraso no pagamento do servidor municipal da saúde, sendo que caso houvesse o atraso do pagamento dos demais servidores públicos, não incidiria tal multa. Concluindo, não quitar a folha de pagamento do funcionalismo, conforme previsto em lei, é atentar contra os princípios da administração pública e gera aqui um ato, vereador Paulo, de improbidade. Portanto, conforme explanado, espero o entendimento, não tendo, também não me preocupo. O presente projeto, na minha opinião, não pode prosperar. Eu voto pelo arquivamento. Em votação, os que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 005 de 2017, autoria do vereador Paulo Dyer, que dispõe sobre a obrigação de ressarcimento de despesas com a internação em procedimentos de urgência e emergência pelo município, quando esses serviços não se encontrarem disponíveis para a população na rede pública e dá outras providências. O parecer da Procuradoria desta Casa ressaltou que a matéria não merece prosperar, pois invade a competência do chefe do Poder Executivo. Designado para elaborar a relatoria do projeto, o vereador delegado Eduardo Prado opinou pela aprovação da matéria, ressaltando que a proposta é em consonância com a lei orgânica do município, como também com o regimento interno da Câmara Municipal de Goiânia. Em discussão. Aqui eu tenho certeza que a doutora Carla participou. Ela está rindo ao fundo, então ela participou. Eu me debrucei aqui aos artigos 196, também o 198, e enquanto ainda vemos a saúde ser tratada com descaso em todas as esferas, ainda mais em Goiânia, esferas municipal, estadual e federal, é de suma importância que medidas como as que prevêem esta lei, na minha opinião, presidente, membros, sejam tomadas. O meu voto é sim, pela aprovação. Em votação, os que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 147 de 2017, autoria do vereador Jorge Cajuru, que assegura às crianças matriculadas no Centro Municipal de Educação Infantil o direito à amamentação por suas mães do interior dos referidos estabelecimentos e da outras providências. A consultoria jurídica da Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou favoravelmente ao projeto, desde que o autor apresentasse um substitutivo ao projeto englobando todos os estabelecimentos comerciais, culturais, recreativos e prestadores de serviço. O vereador delegado Eduardo Prado também recomendou a devolução dos autos ao autor, que apresentou o substitutivo. Em nova análise, o relator manifestou pela aprovação. Em discussão. Bem, aqui foi um projeto de lei em várias mãos, prazerosamente, com a doutora Cristina, com a Sabrina Garcês, com a Leia Klebia, com a Priscila TJ, com a Tatiana Lemos, e é sempre bom ter a companhia de mulheres. Odeio ter a companhia de Paulo Magalhães, por exemplo. Então, retirando a brincadeira e falando sério, foram sanadas as irregularidades. Eu não vejo como não aprovar. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 159 de 2017, de autoria do vereador Vinícius Cirqueira, que considera entidade de utilidade pública o Sinatran, Sindicato dos Agentes de Trânsito do município de Goiânia. A consultoria jurídica da CCJ manifestou favoravelmente ao projeto, ressaltando que, conforme a movimentação do processo foi apresentado na legislatura passada, projeto de lei número 70 de 2016, de autoria do vereador Anselmo Pereira. Mas a matéria não possuía parecer da CCJ e não foi submetida à apreciação do plenário. Portanto,
não atendeu às recomendações regimentais quanto à documentação necessária ao seu prosseguimento. A vereadora Tatiana Lemos, em seu relatório, manifestou pela aprovação do projeto. Em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu desculpa, presidente, eu não posso aprovar ainda não. Estudei, analisei, quero conhecer melhor, entendo a relevância do projeto. Eu, sinceramente, peço vistas. Em votação, pedido de vistas do vereador Jorge Cajuru, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas. Mais um dia proveitoso, portanto, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu hoje não tenho motivos para fazer nenhuma crítica. Sou justo. E isto não tem nada a ver com a eleição. A eleição no dia foi sombria e apresentou irregularidades. Ponto. Leandro Junqueira, vamos aos comentários para fechar o programa Voz de Goiás na Câmara ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade da Cidade, nesta quinta-feira, 22 de junho de 2017, pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, à esquerda perfis de faces e páginas, fanpages, à direita tvcajuru.com, Twitter @Real Cajuru, Instagram Cajuru Verdade, canal Cajuru Oficial, YouTube tvcajuru.com, enfim, os grupos de Zap. São 22 redes que proporcionam em apenas das 22, em apenas 6 proporcionam mais de 42 milhões de acessos, alcances, visualizações e seguidores. Só nessas 6. tvcajuru.com, Faces, que são 13, e YouTube, o canal oficial, grupos de Zap, WhatsApp, Instagram e Twitter. Agradecidíssimo pela audiência cada vez maior e este ano com recordes absolutos graças a vocês. O Leandro Junqueira, Cajuru, volte para o esporte, política não tem jeito, Cajuru. Amigo, na hora que eu sentir, do mesmo jeito que eu saí da TV ao vivo, pedi demissão, eu chuto o balde, mas ainda acho que tem jeito. O Alex Pérez, Cajuru, aí é o meu cargo para o ano que vem, não vou falar. Agradeço. Luiz Mário Simeonato, Cajuru, vem para Jundiaí, precisamos de políticos como você. Jundiaí, São Paulo. Gosto muito da cidade, tenho a Ellen lá, minha amiga e minha ex-namorada, só que amo Goiânia, não tem jeito, é aqui mesmo. São 20 anos de Goiânia já, vou completar este ano. Maria Madalena Castro Cardoso, saudades Cajuru, exemplo de Goiás. Pedro Pérez Cajuru, você fala o que quer, é isto mesmo, mas no ano que vem você tem que ser... Ah, eu não falo. Fausto Campos, obrigado, querido. Parabéns, Cajuru, um abraço. Jorge Cajuru, parabéns pela transparência. O Bruno. Oséias Rodrigues da Silva, boa, Cajuru, futuro em Goiás, não falo. Leni Carneiro, que Deus abençoe você, nunca se corrompa, Cajuru. Isabelo Girassol, forças para você, trabalhador, parabéns. Diogo André, tudo tem roubo neste Brasil, hein, Cajuru? Tá difícil. Valdeir Martins, Cajuru, a minha amiga Maria da Caldeira não tem as pernas, os braços são atrofiados, ela escreve mensagem com a boca. Caracas, hein? Por isso a gente tem que agradecer a Deus. Eu falo isso para vocês, a gente tem que agradecer a Deus todo dia, ou não? Ao redor de nós, o que tem de gente que sofre no dia a dia e desamparo total. Adriano, Cajuru, no ano que vem a Câmara vai pegar fogo. Não vou falar, amigo. Cajuru, só bomba você tem. Valdeir, em umas, deu o zap dele aqui, obrigado. Cajuru, igual você, não conheço. No ano que vem, não falo. Isaac Bastos, tem meu total apoio. Pela sua dignidade, transparência, eu topo até subir num palanque com você, Cajuru. Leni Carneiro. Ana Valesca Ataíde, colocando a casa em ordem aí, hein, Cajuru? Esses comentários você pode ler no facebook.com/Cajuru Goiás. Senão tem gente que vai achar que é comentário inventado aqui. Estão todos aqui, registrados e ficam a vida toda na internet. Ademir Conceição, boa noite, Cajuru. Também, querido.
Marcilon Alves Andrade, boa noite para você também. Parabéns, gostei de sua iniciativa, pois sempre fui contra a eleição do André Azeredo. José Ismar, boa noite, Cajuru, o mesmo. Cajuru, não há nada encoberto que seja descoberto. Tive o prazer de ajudar a te eleger, Cajuru. Obrigado, Carneiro. Márcio Gonçalves, Excelência Cajuru, Goiás. Sou de Timbaúba, Pernambuco. Você é o melhor vereador do Brasil. Que isso? Jardel Dourado, Cajuru, teria como divulgar a lista com os nomes dos vereadores que votaram? Que votaram? Aqui eu não entendi. A lista amanhã, pode ser amanhã? Pode ser? Hoje, francamente, não foi culpa minha e nem da minha equipe. Hoje eu fiquei o tempo inteiro no Ministério Público Federal vendo, felizmente, orgulhosamente, a ata da nossa OCIP, que é uma organização da sociedade civil, do Ministério da Justiça, que vai possibilitar empresário fazer doações e descontarem seu imposto de renda. Portanto, amanhã eu lhe apresento essa lista com o maior prazer, meu querido. Rafael da Deise, Cajuru, vem no Parque Oeste. Vou. Adailton Gomes Melo, Cajuru, você é um homem de valor. E somente sobre esses elogios eu queria deixar bem claro. Aqui tem muita gente de valor nesta Câmara. Muita gente boa. Tem gente séria aqui. Não é legal generalizar, não. Tem muita gente séria aqui. Essa é a verdade. Claro que tem exceções, evidente. Aqui tem gente que eu não suporto nem ver. Eu tenho nojo. Parece que eu estou num chiqueiro. Hã? Ou não? Fala a verdade. É verdade. Agora, que tem muita gente boa, tem. Bem intencionada, tem. E ao longo do tempo, vocês vão vendo quem é quem. Vocês vão sabendo. É só o tempo que julga. As atitudes de cada um vão fazendo com que você conheça cada parlamentar. Não adianta você ser elogiado hoje e daqui uma semana você jogar tudo fora. Você provar que é um corrupto, que é um canalha. Não adianta. Essa é a realidade. Daqui para frente, a classe política brasileira vai ser julgada todo dia pelas suas atitudes, pelos seus atos, todo dia. Não basta ser um bom político somente hoje, agir bem com dignidade hoje. Tem que agir todo dia. Porque se amanhã você provar que você não é nada daquilo que você falava, você vai estar liquidado. É enterro político. É por isso que eu falei do caso do Anselmo Pereira. O caso do Anselmo, condenação, ele tem que ser cassado. Existe essa história, tirá-lo do Conselho de Ética. E aí? Tira do Conselho, ele continua como parlamentar? Que isso? Confirmou a condenação? Acabou a fase preliminar, a fase liminar? Foi condenado, ele não conseguiu provar a inocência? Caça o mandato. Um abraço. O Edsley Aleixo. Cajuru, tem que dar jeito na feira hippie, Cajuru, da Praça do Trabalhador, eu sou feirante. O Rony Mirra, sou do Rio de Janeiro, te acompanho, você é o cara. Danival Cruvinel, parabéns, Cajuru, sou de Araguapaz, Goiás. Cassinho, do Vila Cerezine, estou na internet ao vivo em Sorocaba, São Paulo. Obrigado, cara. Wilker Salles, falando do som. Foi naquela hora que faltou o som, é isso? Hã? Ou não? Foi. Que faltou por alguns instantes por causa do sinal da internet aqui na Câmara. Aí o pessoal é honesto, ó. Aí todo mundo, ó. Wilker Salles, voltou o som. Pedro, voltou. Adailton, voltou. Então foi apenas por instantes. Não é isto? Perfeito? Registrados os comentários, agradecidíssimo. E no final do programa Voz de Goiás na Câmara, no Gabinete 44, eu apresento de forma resumida, em apenas 1 minuto. E na semana que vem, na íntegra, eu mostro a todos o meu 34º projeto de lei. Porque não adianta ficar só denunciando, discutindo, perdendo tempo com brigas bobas aqui dentro da casa. Não adianta. Você tem que apresentar projetos, enfim, mostrar proposituras. Eu criei aqui um projeto chamado Cidadania Ambiental Banco do Lixo. É rápido, eu vou explicar. O presente projeto institui o programa Incentivo à Cidadania Ambiental, que tem como objetivo estimular a separação e o adequado descarte
de resíduos recicláveis e se ampara no artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição. Ainda no âmbito constitucional, convém ressaltar os artigos 23, inciso 6. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Assim sendo, a criação do Banco do Lixo, no meu 34º projeto de lei, em 3 meses e meio aqui na Câmara, dentro deste programa, ele pretende organizar e adequar o recebimento do lixo e resíduos sólidos e líquidos com a finalidade de que haja uma consciência por parte da população, das empresas, das indústrias, de que o lixo deve ser tratado como lixo e assim este tem o seu lugar de descarte. O Banco do Lixo, assim, se constitui como uma alternativa de educação à população para o descarte adequado do lixo, evitando que o mesmo vá para as ruas, bueiros, becos, matagais, terrenos desocupados, lugares ermos e isolados. Até mesmo o lixo residencial pode ser levado ao Banco do Lixo, como no caso de eletrônicos, pilhas, baterias, óleo, dentre outros desejos produzidos que merecem atenção especial. Este, portanto, é o resumo do meu 34º projeto de lei. Na semana que vem, na íntegra, apresentarei e entregarei à casa para votação. Imagens aéreas de onde, neste momento, por fineza, senhor Laerte Vasques. Avenida Independência, ao vivo com Dudu Aritana, a voz dos bairros, drone, imagens aéreas, 8h36 da noite. Aí estão as imagens aéreas da Avenida Independência em Goiânia. E com elas, aqui fecho a edição única e diária do programa A Voz de Goiás na Câmara. Volto amanhã a partir das 5 horas da manhã em Flagrantes na Rua, às 6 horas da manhã no gabinete e durante o dia em bairros, em secretarias e também à tarde com a secretária municipal de saúde, Fátima Murué, momento em que ela entregará a mim, de forma definitiva, todo o esboço pronto do orçamento do projeto do Instituto Diabético de Goiânia, para que na segunda-feira eu entregue pessoalmente, conforme pedido feito por ele, ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, que já confirmou a verba federal de 6 milhões para Goiânia, na ajuda da construção, da inauguração do Instituto Diabético de Goiânia. Do contrário, se o prefeito Iris Rezende não cumprir o que prometeu, aí partiremos para a nossa segunda alternativa, que já temos, que é através da IDETEC e do Hospital HGG, que terá todas as condições para criar o Centro de Diabetes em Goiânia, que será o primeiro do Brasil para atender em Goiânia, só em Goiânia, a 160 mil diabéticos. Agradecidíssimo e ótimo final de noite de quinta-feira vitoriosa e também a sua sexta-feira amanhã.